Pessoal do primeiro ano, bom dia a todos. Então, a gente vai começar então o terceiro bimestre, né? E nós vamos fazer as atividades do terceiro bimestre. Mas para fazer essas atividades, pessoal, você vai precisar pegar esse livro aqui na escola. Então, se você não pegou ainda, bom, até dá para fazer sem o material, só com o vídeo, mas você precisa desse material aqui, ok? E você vai pegar e vai abrir na página. Vamos lá. Você vai pegar e vai abrir na página 88, ok? E aqui, pessoal, deixa eu só colocar algumas coisas para vocês. Primeiro, esse material aqui, nós vamos ter 5 atividades, ok? A primeira atividade que começa aqui, ó, ok? Página 89. E aí a gente vai para até a página aqui, ó, até a página 92. Eu vou ter 6 exercícios, tá? Então essa aqui vai ser a primeira atividade. Depois a gente tem outras atividades, até das 5 atividades, ok? Algumas coisas que eu preciso falar para vocês. Primeiro, essa semana eu vou passar para vocês as 5 atividades, tá? Vou fazer 5 vídeos com as 5 atividades, explicando como fazer os exercícios, tá? Explicando tudo. E eu não vou fazer uma por semana não, porque da outra vez nós tivemos um problema. O pessoal demorou para entregar. Eu fiz uma atividade por semana, não. Eu vou entregar 5 vídeos para vocês essa semana das 5 atividades do livrinho de português, tá bom? E aí você vai fazer no seu caderno, porque assim, pelo que eu verifiquei aqui, não há espaço para fazer aqui mesmo. Não tem espaço. Você vai ter que necessariamente fazer no caderno, tá? Então não esquece de colocar seu nome, número e série, o dia que você fez, escrever, ó, atividade 1, e aí você põe somente as respostas, tá bom? Bom, primeiro, para a gente poder fazer a atividade 1, gente, do que trata a atividade 1, professor? Ele vai começar a falar de poemas escritos há muito tempo atrás, ok? Na época do que a gente chama de trovadorismo, tá? O que foi o trovadorismo, professor? O que foi essa época? Bom, nessa época do trovadorismo, nós tínhamos poemas que eram escritos na Idade Média, né? Vocês já devem ter estudado a Idade Média, tá? Aquela época dos castelos, a época das grandes igrejas, a época de um forte pensamento religioso, a época medieval. Vocês já devem ter estudado. E nessa época, pessoal, o português que estava sendo se desenvolvendo, que estava sendo desenvolvido ali, não era igual ao nosso português. Eles não falavam e nem escreviam como a gente fala e escreve hoje. Tá bom? A gente diz o seguinte, ó. Primeiro você tinha o latim vulgar, que era falado no Império Romano pelos soldados, pela plebe, né? Pela classe mais baixa. Esses soldados romanos conquistaram os lugares onde hoje nós temos os países da Europa, tá? E na região onde é Portugal, você tinha uma língua chamada galego-português, uma língua que veio do latim vulgar, tá? E depois esse galego-português se transformou no nosso português. Mas antes de ser português igual ao nosso, você tinha o chamado galego-português. E esse poema aqui, pessoal, está escrito em galego-português. A professora eu não vou entender. Um negócio que foi escrito há 800 anos atrás, eu vou entender? Você vai perceber, pessoal, que não é tão difícil. É diferente do nosso jeito de falar, mas não é tão difícil assim de entender. Agora, se você não conseguir entender nada, eu dou uma dica. Ó, a questão 2, ele coloca o mesmo poema, só que transferido para o nosso português comum, tá bom? O mesmo poema para o nosso traduzido para o nosso português atual, tá? A versão chamada de versão atualizada. Mas vamos primeiro para a versão antiga, tá bom? Então a primeira coisa que a gente sabe desse poema aqui, ó, que a linguagem é uma linguagem antiga, não é igual à nossa linguagem, tá bom? E o poema se chama Ai, Dona Feia, fosse vos queixar. Aqui dá para entender várias coisas, não é? Dona é dona, ai é ai, feia deve ser feia, foste-vos é foste-vos mesmo, e queixa, ó. A maior parte das palavras que estão aqui, ó, são iguais ao do português como a gente conhece, ok? Só o feia que é feia, tá bom? Algumas coisas que eu preciso falar para vocês. Esse poema aqui, ele é uma cantiga. Ele é uma cantiga porque na época que ele foi feito, ele era cantado.
tá? Nós não sabemos como que era o jeito de cantar isso aqui. Nós não sabemos, tá? Mas a gente sabe que era cantado, ok? Então é que é o seguinte, outra coisa aqui que eu queria falar para vocês. Eu peguei e marquei as rimas, tá vendo? As rimas estão aqui nas últimas palavras. Então, queixar rima com cantar, que rima com cantar de novo, que rima com loar. Loar deve ser louvar, tá? E todavia rima com sandia. Sandia é a mesma coisa que pessoa que não tem a sanidade mental. Uma pessoa louca, tá bom? E aqui, ó, perdão rima com coração, que rima com razão, que rima com loação, que deve ser loação, todavia rima com sandia de novo. E loei, né, louvei, rima com trobei, que rima com farei, desculpa, que rima com loarei, que é louvarei, e todavia rima com sandia. Então eu marquei as rimas, tá? E aí a gente agora pode ler e entender algumas coisas aqui, tá? Primeiro, antes da gente ler, ô professor, antes da gente ler, eu queria dizer o seguinte, essa cantiga aqui faz parte de um grupo de cantigas chamada Cantiga de Escárnio, tá? Nessa época, há 800 anos atrás, há 900 anos atrás, você tinha cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. As cantigas de maldizer nós não vamos estudar, porque elas eram assim, elas eram muito baixas, tinha palavrão, elas tinham uma crítica direta, às vezes falavam o nome da pessoa que estava sendo criticada, elas eram grosseiras. Então, as cantigas de maldizer, elas não vão ser estudadas. Nós vamos estudar as cantigas de escárnio. As cantigas de escárnio, até coloquei aqui, ó. Uma cantiga de escárnio, ela não revela o nome da pessoa que está sendo zoada, tá? E você tem uma crítica irônica, você tem uma ironia. Como assim ironia? É sutil, certo? A pessoa fala o contrário do que ela gostaria de dizer, tá? Não é uma crítica, por exemplo, como acontece na cantiga de maldizer, revela o nome da pessoa e você tem uma crítica grosseira, um palavrão, assim por diante. A cantiga de maldizer é como um funk pesadão, certo? De 800 anos atrás. Um funk com muito palavrão. Então isso nós não vamos estudar, mas isso existiu, tá? Apesar de nós não vamos estudar isso aqui nesse material e nem nesse ano, talvez nem em ano nenhum, até o final do ensino médio, isso existiu, tá? A cantiga de maldizer existiu. Você tem muitas na internet que você pode baixar também em galego-português, tá? Todas escritas em galego-português e com essas características que estão aqui. Mas essa aqui você tem, na verdade, uma crítica irônica, certo? Então vamos ler aqui para a gente poder entender. Lembrando, se você não entendeu o que está escrito aqui, eu vou falar agora, né? Vou falar aqui, tá? Vamos lá, ó. Ai, dona feia, fosse vos queixar. Esse é o título. Primeiro, o nome da mulher não é falada. É falada uma característica dela. O fato dela ser feia, tá? Então, uma música de gente feia, professor? É uma música de gente feia. Uma música em que ele ridiculariza uma mulher feia, tá bom? Tem música para todo mundo e aqui é uma música para mulher feia. Diz assim, ó. Ai, dona feia, fosse vos queixar, porque que nunca loei em meu cantar, que nunca vos louvei, né? Nunca vos elogiei em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, então que vos louvarei todavia. E vedes como quero loar dona feia, velha e sandia. É meio chatinho porque, criticar pessoas idosas, né? Bom, enfim, é o humor da época. A gente está estudando algo que era engraçado há 800 anos atrás, tá? Piada de gente feia existe até hoje, tá certo? Se vocês assistem esses programas de televisão, de humor, você vai perceber que alguns personagens são descaracterizados. Eles recebem uma maquiagem que os torna que os tornam feios, né? De propósito, exatamente para fazer piada em cima da feiura da pessoa, tá? Dentes enormes, essas coisas assim. Vamos continuar lendo aqui. Dona feia, se Deus me perdoe, pois a verdes falta um grande coração, que vos loe com essa razão, que vos quero já loar todavia, e vedes como será a loação, dona feia, velha e sandia. Vamos para o último aqui. Dona feia, nunca vos loei em meu trobar. Trobar é cantar, tá? Pero muito trobei.
Mas ora, já um bom cantar farei, em que vos loarei todavia. Direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Tá bom, então isso aqui, o que nós sabemos, professor? Isso aqui é uma cantiga de escárnio. Está escrito no texto aqui, ó. Vamos analisar a cantiga de escárnio. Ela é uma cantiga de escárnio porque ela tem uma crítica, ela não revela o nome da pessoa que está sendo criticada, a pessoa é revelada por um apelido e você tem uma crítica mais irônica, não uma crítica direta e grosseira, tá? Vamos ver aqui, então nós temos agora as perguntas. Primeiro só alguns conceitos. Rima, né? Vocês sabem o que é rima. Rima é uma semelhança sonora entre as palavras, tipo o que acontece aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tipo em queixar com cantar, né? Com loar, ou perdão, com coração, com razão, tá? Então isso é rima. E a rima é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela acrescenta um ritmo, certo? Ela acrescenta uma musicalidade para o poema, tá? Vocês conhecem isso porque vocês conhecem. Já viram falar em batalha de rimas? Bom, numa batalha de rimas você tem uma música ali, não é bem uma música, mas você tem uma. Como que eu posso dizer? A rima introduz um ritmo porque a pessoa está falando. Eu selecionei aqui no computador, pessoal, vou mostrar para vocês, ó. Não, apertei o botão errado. Deixa eu apertar o botão certo. Vou fechar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu selecionei, nem sei se posso fazer isso, mas eu fiz. Eu selecionei uma batalha de rimas aqui no computador, tá? Será que vai sair alto? Vamos ver. Eu vou tocar para vocês, dá uma olhada, tá? Uma batalha de rimas de agora, tá bom? Seu coração quase dá infarto, a merda que deu foi no dia do teu parto, tá ligado? Essa parada, o teu parto foi habilitado de cagada. Polêmico, por isso nasceu com cara de papel higiênico. Então demorou, porque você é um MC só de caô. Sem caô, débil mental, tu é um experimento da Embrapa, uma faca que rima mal. Pra entender que eu matei e você é um déjà vu. Dá pra entender, não sei se é respeito ou medo. Cansou de cortar os dedos, resolveu cortar o cabelo. Ele até fez uma brincadeira, né? Em vez dele falar o palavrão, ele trocou o palavrão que rimava pela palavra cabelo. Bom, então essa batalha de rimas, eu vou pôr depois o atalho para vocês darem uma olhada nela inteira, mas a ideia que eu queria passar para vocês é que em uma batalha de rimas, pessoal, você tem um ritmo, tá? No final até rola uma melodia, um toque-toque ali, mas você tem um ritmo, como vocês devem ter percebido. Bom, agora, pessoal, tudo que eu falei para vocês é o suficiente para vocês responderem a pergunta 1, A, B, C e D. Tá certo? Ok? Sobre tudo que eu falei aqui, dá para vocês responderem, certo? Agora vem aqui, pergunta 2. Para vocês, a pergunta 2, a gente tem só duas perguntinhas, certo? E aí, o que ele fez na pergunta 2? Ele pegou essa cantiga aqui, ó, que está em galego-português, tá? E passou para o português atual, tá? Só que aí que você vai perceber, pessoal, ó, olha, perceba o seguinte, gente, com exceção de reclamar e cantar, né? As rimas elas foram retiradas. Aqui no primeiro verso, ele até conseguiu manter as rimas, né? Só que modo não rima com maluca. Então já perdeu algumas rimas aqui. Perdoe não rima com motivo, nem com desejo. Então, do jeito como ele pôs aqui, se perdeu as rimas. Você entende o que está sendo cantado, mas por não ter rimas, você perde musicalidade, você perde ritmo, tá? Não dá para cantar isso. Dá para cantar isso aqui, ó, até dá, apesar de ser em galego português, até dá para cantar isso aqui por causa da rima. Aqui não dá. Isso é o suficiente, pessoal, para vocês responderem aqui essas duas perguntas, ó. A versão atualizada, essa aqui, auxilia no entendimento da cantiga original? Sim ou não? Tá? Isso aqui auxilia para entender? Tá? E justifique. Tá? 2. Verifique a cantiga atualizada se as rimas permanecem. O que a gente acabou de falar? Permanece ou não permanece? A interferência na sonoridade,
se a rima não permanece, há interferência na sonoridade, ok? Perdeu-se a sonoridade, porque a rima, ela causa ritmo, tá? Em qualquer poema, ela causa ritmo, tá bom? Vamos para a pergunta 3, vamos ver se é facinha aqui, ó. Na cantiga Ai, Dona Feia, fosse vos queixar, localize o termo loar e responda em seu caderno. Bom, loar eu já disse o que é, tá? Se você não lembrar, se você não conseguir lembrar o que eu falei, dá uma olhada aqui, ó, na versão moderna do Ai Dona Feia, tá bom? Aí lá você consegue descobrir o que quer dizer loar. Em quais formas verbais o termo loar aparece? Bom, formas verbais, a gente está falando... Eu queria que vocês respondessem assim, tá? Se eu tivesse em sala de aula, a gente trabalharia melhor, porque aí eu ia mostrar várias formas verbais, a gente só classificaria. Como não estamos em sala de aula, a coisa fica mais complicada, tá bom? Vamos lá, ó. Loar, do jeito como tá aqui, a gente diz que é infinitivo, que nem amar, cantar, que é um verbo não conjugado, tá? Aqui a gente tem uma forma... bom, vamos chamar isso aqui de infinitivo, tá bom? Então, loar, que nem cantar, que nem amar, que nem tá aqui, ó. É o verbo não conjugado, tá? É o verbo que está no infinitivo, tá? Quando você fala aloação, quando você põe o a na frente de, por exemplo, a loação é louvação, tá? A louvação. Nesse caso aqui, o verbo não é mais verbo, ele é um substantivo, tá bom? E nesse caso aqui embaixo, ó, vos loarei, tá no futuro, tá bom? Ok? Tudo bem? Então, é dessa forma que aparece as três formas verbais do loar aqui nessa cantiga de escárnio, tá bom, pessoal? Eu meio que acabei dando a resposta do que é para escrever, não queria, mas em sala de aula ia ser mais fácil, porque eu ia explicar isso aqui e depois eu ia deixar vocês fazerem, mas fica mais complicado para mim, que, né, fica mais complicado. Vamos lá, então. Aqui. Depois, a repetição em diferentes formas indica uma ironia, que é uma característica da cantiga de escárnio. Justifica essa afirmação. Então, vamos lá. Em formas, esse verbo aqui, ó, o verbo loar, ele aparece várias vezes e de formas diferentes na cantiga de escárnio. E por que isso é uma ironia? É uma ironia, pessoal? Acabar dando a resposta, eu não queria fazer isso. Mas vamos lembrar um pouquinho do que é ironia. Ironia é quando você fala uma coisa e quer dizer outra, tá? Então, você fala em louvar a pessoa, mas você está fazendo o quê com essa cantiga aqui? Você está criticando ela, tá? Então, existe alguns verbos que eles querem dizer... aqui quer dizer uma coisa, tá? Mas você está fazendo exatamente o contrário. Isso a gente chama de ironia, entendeu? E por isso é uma ironia. Por isso que a presença do verbo louvar, né, o que é o loar, de várias vezes e de várias formas no poema, indica uma ironia, porque o autor do poema quer fazer o inverso de louvar. Ele quer criticar, tá bom? Analise a cantiga Ai Dona Feia, fosse dos queixar, indique características estruturais que possam identificá-la como pertencente ao gênero cantiga. Então, primeiro, ela é cantiga porque ela foi cantada, certo? E a gente sabe que ela foi cantada porque uma das características que ela tem é a rima. A rima é indicadora de que isso aqui teve uma versão cantada. Mas como foi há 800 anos atrás e não tinha MP3, nem celular, a gente não sabe como isso aqui foi. Não tinha nem CD, nem DVD, nem disco, vinil. Então a gente não sabe como era, a gente só tem a parte escrita, tá? Às vezes você tem algumas cantigas que você tem uma partitura antiga, certo? Estilo canto-chão, estilo canto gregoriano, sabe? A partitura, às vezes você tem isso, e dá para você mais ou menos reconstituir como era, tá bom? E aí, vamos lá. Pergunta 5. O texto a seguir é uma adaptação. Então a pessoa pegou o Dona Feia e fez uma adaptação, tá? Ai, Dona Feia, fosse vos queixar. João Garcia de Guilhard, Guilhard é o autor original. Olha como a pessoa pegou a música e o que ela fez olha o que ela fez. Ai, mina chavosa, você foi me encher, que nunca falou de tu nas minha rima. Eu nem consigo ler isso aqui direito. Mas agora vou mandar uns versos.
em que eu vou falar de um jeito cabuloso. E se liga como eu quero mandar a letra. Lacrou, mitou, meu crush. E aí, bebê? Vem de zap? Então, a pessoa pegou o Ai Dona Fê e fez uma versão para o Ai Dona Fê. Aí vem as perguntas. Pergunta A. É possível observar o texto características que comprovem o período de sua produção? Primeiro, isso aqui, do jeito como está aqui, isso aqui é do período atual ou é muito antigo? Tá? Essa é a pergunta. Dá para saber? Dá para saber por quê. Por que que eu consigo descobrir que é do período atual ou é o antigo? Por causa do vocabulário. Chavosa, cabuloso, lacrou. Isso é coisa da linguagem atual. Então, isso indica que essa versão aqui foi feita... Bom, respondam aí, né? Tá mais do que dado a resposta. Pergunta B. Abaixo, paralelamente, a dois textos, o parodiado e o original. Então tá aqui, ó, o parodiado da Mina Chavosa e o original, Ai Dona Feia, fosse vos queixar. Se bem que chavosa e feia é a mesma coisa, uma pessoa chavosa é uma pessoa feia, não sei, vocês que conhecem, porque nem eu conheço essa linguagem aqui, tá? Então aí eu tenho algumas perguntas aqui pra gente fazer. Pessoal, é o seguinte, ó, tá vendo essas perguntas aqui, ó? Elas não têm letra, nem número. Então eu acrescentei, né? Então tem A, B, aí eu coloquei C, D e a E que tá do outro lado. Vamos ver, o que tá dizendo assim? Compara a linguagem empregada nos textos considerados vocabulário. Desculpe, vou ler de novo. Estou lendo aqui pelo celular e é ruim. Compare a linguagem empregada nos textos, considerando vocabulário, nível de formalidade, presença de rimas, tá? Tem rimas aqui? Tem rimas aqui? Qual é o nível de formalidade? É muito formal aqui e aqui é informal? Que mais? O vocabulário muito antigo, vocabulário moderno. O que mais que eu tenho aqui? Aí vem a pergunta: os textos são facilmente compreendidos? Os dois textos são facilmente compreendidos? Esse aqui agora é facilmente compreendido porque eu li para vocês e expliquei, certo? Esse aqui, como tem um jeito de vocês falarem, a linguagem de vocês, então ele é facilmente compreendido. Bom, vocês têm que escrever isso aqui na C, escrever do seu jeito, com as suas palavras, tá bom, pessoal? Pergunta D. Que elementos, versos, rimas, estrutura, linguagem, tema, entre outros, aproximam as cantigas cante-rap das trovas e Ai Dona Feia fosse vos queixar? Bom, vamos lá. Primeiro, versos. As duas são feitas em versos, tá? Então, versos... as duas parecem poemas. Isso parece um poema, isso aqui parece um poema. Porque tem uma estrofe com linhas em forma de versos, tá? O que mais? Rima. Tem rima aqui? Tem rima aqui? Parece que aqui não tem. E aqui tem. Então, rima, esquece. Então, já não é mais... É só a estrutura em versos, tá? Estrutura em versos mantém-se. Rimas não. É estrutura de poema nos dois. Ok? A linguagem atual e antiga. O que mais? O tema é de uma garota que reclama porque... Uma garota aqui, uma garota feia, porque o músico nunca fez uma música para ela e parece que é o mesmo tema aqui. O tema parece que é igual, então, tá? Então, pronto, já respondemos a D. Vamos virar a página aí. O vídeo tá ficando grande, hein? Tá ficando grande. Aqui já tá com 23 minutos de vídeo. Pergunta. A intenção pretendida, elogio ou xingamento, é uma das diferenças entre os textos. Sendo assim, explique. Bom, primeiro, qual dessas aqui, no primeiro ou no segundo, tem elogio, no primeiro ou no segundo tem xingamento? Bom, a gente sabe que aqui tem xingamento, né, gente? Assim, e aqui, por ele chamar a menina de Mina Chavosa, na verdade, e de meu crush, né? Ó, tá aqui, ó, tá? Na verdade, isso aqui é um elogio e esse aqui é um xingamento. Bom, acabei dando a resposta, deixa quieto. Mas tá óbvio, né? Tá óbvio. Pra quem tá assistindo o vídeo, tá óbvio o que acontece aqui. Aí vamos aqui. Aí tem a pergunta 6. Do aí e do ai, tá bom? Bom, compare os textos e responda as questões que seguem em seu caderno. Aí, mina chavosa. Aí, certo? Aí, mina chavosa. E ai, dona feia. Aí ele pergunta assim, é possível diferenciar os termos em destaque por meio da pronúncia? Sim, aí é diferente de ai. No aí, o i tá forte e no ai o a tá forte, tá? Então aqui a letra forte, o som forte é o i,
aqui o som forte é o A, certo? Então já estou respondendo aqui, ó. Já está respondido a pergunta A, certo? E a pergunta B, o sentido muda com a entonação? Sim, tá? Ó, na verdade, ó, eu vou até tirar isso aqui, ó, porque isso aqui não tinha que estar aqui, tá? Porque isso aqui não é uma pergunta. Você não pode responder não para essa pergunta, tá? O sentido muda com a entonação. Muda. Por quê? Ó, esse aí é como se fosse uma saudação, tipo bom dia, tipo oi. Aí, mina charmosa. Oi, mina chavosa. Tá? É a mesma coisa, tá? E esse ai aqui, ó, ele tem uma outra classificação. A gente chama isso aqui de interjeição. Interjeição é do tipo ai, ui, go. Palavrinhas que você usa que assumem um sentido emocional muito forte, tá bom? Então vamos lá, respondendo de novo. A diferença dos dois está há uma diferença de pronúncia. No primeiro, o I é forte, no segundo, o A é forte. E há uma diferença de sentido também. O primeiro é mais como uma saudação, do tipo oi, do tipo bom dia, tá? Sabe? E aí? É uma saudação, uma coisa que você chega para a pessoa no começo da conversa, tá? E aqui não, aqui é uma interjeição ai, tipo ai, dona feia, tá? Ok? E aí você pega e responde aqui a questão 6, tá? Pessoal, é para fazer no caderno, não cabe aqui, não dá todas essas perguntas, tenta fazer no caderno, não esqueça de pôr o nome, tá bom? Porque muita gente não pôs o nome e algumas pessoas pegam a foto dos colegas. Então, por exemplo, o cara fez no caderno e aí a pessoa nem para pôr o nome, ela nem para pôr com a letra dela. Eu entendo, pessoal, que vocês estão em contato um com o outro. E às vezes a atividade pode ser feita com um colega, tá? Pode. Porque em sala de aula vocês fariam. Em sala de aula, essa atividade vocês ficariam em dupla para fazer. E, lógico, cada um ia ter a mesma resposta. Cada dupla ia ter a mesma resposta no caderno. Só que o que está acontecendo? Cada um ia ter a sua resposta no caderno com a sua letra. Então, algumas pessoas pegaram e estão entregando as fotos sabe? Nem para fazer, ó, nem para copiar o que o outro fez. Então, assim, eu não vou permitir isso, tá bom? Ainda essa semana eu vou postar as outras atividades, ok? A atividade 2 é uma redaçãozinha e assim por diante. Essa aqui é um pouquinho maior. Pessoal, obrigado. Tá aí, 28 minutos de aula. Espero que vocês consigam resolver isso aqui e resolvam logo, ok, pessoal? Obrigado, falou!